Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Feitosa e nesta oportunidade gostaria de conversar com vocês sobre algo que chegou no meu coração. Num certo momento eu estava compartilhando a palavra de Deus com uma pessoa e ela perguntou para mim qual era a verdadeira igreja ou a primeira igreja que foi fundada por Cristo na Terra. Geralmente as pessoas têm uma visão um pouco contraditória. Cada um atribui esse título de primeira igreja à sua igreja. Só que as pessoas esquecem de uma questão muito importante. O fato de que eu diga a minha igreja não significa que essa igreja seja a primeira igreja só porque é a minha igreja. Precisamos atentar para algo que eu considero importantíssimo. Existe um documento que mostra a origem, a formação da primeira igreja, que nos relata historicamente, espiritualmente, detalhes importantes sobre esta primeira igreja. Então, antes de que eu diga a minha igreja é a primeira igreja, a minha igreja é a igreja que Cristo deixou, é a igreja que Cristo fundou, é a igreja única e verdadeira, eu preciso questionar algumas coisas. Eu preciso analisar justamente através deste livro que vai me mostrar como a igreja foi fundada, quem é ou quem foi o seu fundador, ou os fundadores, para que eu possa ter uma ideia se realmente ela é a primeira igreja. Pois bem, nesta palavra de hoje eu quero compartilhar com vocês este pequeno assunto. Sabemos que quando Jesus vier buscar a sua igreja, no arrebatamento, porque ele virá buscar para a sua igreja, vem arrebatar a sua igreja. Quando ele vier buscar a sua igreja, ela deve estar semelhante a esta igreja primeira. A igreja da atualidade, a igreja odierna, precisa estar como a igreja do princípio, ou seja, a igreja primitiva, a igreja primeira. Quando ele vier buscar a sua igreja, precisa encontrá-la sem mácula, limpa, adornada com os dons espirituais. Uma igreja viva, vitoriosa, uma igreja santa, uma igreja que prima pelos ensinamentos da palavra de Deus e, obviamente, as doutrinas que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos deixaram para que fosse parte da sua igreja, a primeira igreja. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma série de fatores, de pontos que nos mostram tudo sobre a primeira igreja. O livro de Atos dos Apóstolos nos faz saber o quanto Jesus ama a sua igreja e quando ele vier, vai buscar a sua igreja, ou vem buscar a sua igreja. Nesses últimos tempos, nesses últimos dias da nossa atualidade, a igreja está passando por um processo muito complicado. Tanto é que existem várias portas abertas que se dizem ser a igreja de Jesus. Eu concordo plenamente, por conhecer um pouco da Bíblia e um pouco da transculturação da igreja ao redor do mundo, sei que existe uma multifacética ou uma multifaça da igreja, devido à cultura, devido aos lugares, às regiões, os continentes, mas desde que não perca a essência. Tá certo? Nem o tempo, nem a cultura, nem as leis dos homens, nem nada deste mundo pode mudar o que é a essência da Igreja de Cristo na Terra. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos tudo que essa igreja primeira tinha, como ela foi formada, como ela tem que permanecer, como ela tem que ser hoje em dia. O objetivo de Deus para levantar esta igreja na Terra era justamente para quê? Para dar testemunhos de Cristo. Então a igreja, ela tem uma missão na Terra. A missão da igreja é dar testemunha de Cristo. O primeiro ponto que você tem que analisar, se a sua igreja é a primeira igreja, é da igreja que Cristo deixou, como muitos dizem, a sua igreja está dando testemunho de Cristo.
está anunciando Cristo? Você mesmo, você está anunciando Cristo? Eu não quero saber se você é evangélico, se você é católico. A pergunta que eu faço a você, cristão, você está anunciando Cristo? Você é testemunha de Cristo? Porque este é o papel preponderante da Igreja de Cristo. Examinando direito, ou com toda razão e aprofundamento, o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos tudo sobre a primeira igreja, nós vamos ver que os discípulos entenderam muito bem esta missão. E eles deram testemunho de Jesus. Eles anunciaram. Eles, inclusive, morreram por amor ao testemunho que tinham. Por amor à palavra. Por amor ao Cristo que eles abraçaram de uma forma maravilhosa. Quando examinamos o livro de Atos, nós entendemos muito bem este mandamento. Pois o mesmo Cristo mandou que fosse pregado o Evangelho em testemunho a todas as gentes. E isso fizeram os apóstolos com um amor tão grande, uma dedicação tão grande, que o mundo da sua época foi cheio do Evangelho. A palavra se difundiu. Quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles saíam dando testemunha de tudo quanto o Senhor tinha feito por eles. Nós entendemos que, segundo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, é que na primeira igreja a direção era total do Espírito Santo. Hoje nós brigamos para ver quem é o líder da nossa igreja, o líder mundial, não é? o cara que vai tomar a denominação para si, vai tomar as glórias deste movimento espiritual para si. No livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo era quem estava atento, liderando, impulsionando as pessoas a anunciarem Cristo. Era ele quem influenciava nas decisões, ele falava. Deus agia por meio do Espírito Santo e os apóstolos estavam atentos a tudo isto. Eram guiados pelo Espírito Santo. Ele separava e escolhia o seu próprio ministério. Quando Deus olhava para alguém e via nele as condições ou a possibilidade de permitirem ser trabalhados para servirem na obra de Deus, porque muitos vêm, inclusive entram no ministério, mas não se permitem trabalhar por Deus, não se deixam moldar por Deus. Então são ministros a seu bom gosto, a seu prazer. Fazem simplesmente o que outros fazem, o que aprenderam de outros, mas não têm suas experiências próprias, não têm suas convicções próprias. São como um relógio de repetição. O que pregam, o que ensinam, os seus sermões, são tudo de acordo com o que outros pregam, com o que outros falam. Eles mesmos não têm experiência própria com Deus. Suas experiências são tão superficiais que com alguns meses já deixam de existir. Não tem profundidade. E o que nós precisamos ter hoje como igreja do Senhor Jesus Cristo é ter raízes. É ter uma marca que não se permita dúvidas quanto à imagem e semelhança com Deus, pois diz o apóstolo Paulo que nós precisamos refletir como espelho a glória do Senhor Jesus. O meu modo de vida, a minha dedicação, a minha integridade, a minha santificação refletirão a glória de Cristo. E por esta mesma glória, diz o apóstolo, que nós seremos transformados. Como? Seremos transformados de glória em glória. É por isso que vem problemas, vem barreiras, vem lutas, mas nós somos transformados de glória em glória. Sempre depois de uma luta, sempre depois de um problema, sempre depois de qualquer catástrofe que possa acontecer na sua vida, virá uma glória. Você está desfrutando isto? Virá sempre uma glória após cada problema, após cada luta. Por isso nós somos transformados de glória em glória. Nós entendemos que, segundo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, é que na primeira igreja, essa direção, como eu lhe falei, era do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem estava dirigindo a igreja, através dos seus apóstolos, através de Pedro, não é? Através de cada um daqueles homens que foram chamados, de Tiago. E eles tinham esse compromisso e, sobretudo, esta sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo,
no seu coração, na sua mente, no seu interior, deixavam-se levar, deixavam-se guiar pelo Espírito Santo. A primeira igreja tinha compreendido que a direção do Espírito Santo estava justamente para levá-los pelo rumo certo, e eles estavam dispostos a obedecê-los. Hoje nós vemos pessoas obedecendo ao pastor, obedecendo ao bispo, obedecendo ao papa, obedecendo ao presidente da igreja, mas não estão obedecendo ao Espírito Santo. Eles falam o que eles pensam, eles falam o que eles querem, eles ensinam o que eles acham que tem que ser, e muitas vezes nem se preocupam em saber se aquilo que eles acreditam em realidade está em consonância com a própria palavra de Deus. A primeira igreja tinha aprendido isso, e ela compreendeu que a direção do Espírito Santo era importante, muito importante, para que pudessem chegar a um porto seguro. Obedeceram a Deus e fizeram tudo quanto o Espírito Santo lhes ordenava. Podemos ver que a igreja não estava sendo dirigida pela sabedoria humana. Não havia filosofias entremetidas aí nas mensagens, me entende? Não havia um curso superior que os fizesse exibir um anel no dedo, exibir um diploma ou qualquer coisa por estilo. Todas essas coisas, deixo bem claro, são úteis hoje para a nossa vida, para o nosso ministério, obviamente, não as descartamos. Mas o interessante é que eles não tinham nada disso. Homens simples, homens que ouviram o chamado de Deus e fizeram tudo quanto puderam. Deram a sua própria vida. Resultado, o evangelho foi difundido. Chegaram onde ninguém imaginava que o cristianismo iria chegar. Por quê? Porque estes homens se dedicaram, eles se entregaram, gastaram-se e se fizeram gastar por um grande e profundo amor que estava impregnado na sua alma. Isso deveria voltar para cada um de nós hoje. Podemos ver que a igreja estava sendo dirigida pela sabedoria humana? Não, não, não. Não vemos isso no Novo Testamento. Não vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele considerava toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento como esterco. Ou seja, ele preferiu mostrar que a essência do que vinha de cima, a superioridade da revelação da palavra, genuinamente revelada pelo Espírito Santo, era muito, muito superior a qualquer sabedoria humana. Para que nós entendêssemos o que a igreja tem que ser dirigida, não é, pelo Espírito Santo, é que na primeira igreja os seus líderes eram homens sem letras, indoutos, sem estudos, salvo algumas exceções, como no caso do próprio apóstolo Paulo. Então, esses homens não tinham de que se vangloriar, mas eram homens totalmente entregues a Deus. E eu volto a perguntar, você é uma pessoa entregue a Deus? Você é uma pessoa que talvez sim tenha seus diplomas, seus anéis, sua capacitação, seu estudo superior, mas na essência espiritual que a palavra nos propõe e nos leva a viver, você tem mergulhado neste universo espiritual que Deus te oferece para que como cristão possa refletir a glória do Senhor, para que como cristão possa ser testemunho da palavra de Deus, possa mostrar ao homem pecador que precisa de ter um encontro com Cristo e que a sua vida seja totalmente mudada e transformada. A primeira igreja de Cristo, ela acreditava na transformação do ser humano. Não é uma igreja que você fazia parte dela e era igual a qualquer um. Fazia tudo o que todos faziam. Não, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja bíblica, era uma igreja transformada. Era uma igreja cheia de Deus. Era uma igreja comprometida com o reino de Deus. Eu creio que somente por esse começo já dá para você imaginar se você é parte da primeira igreja. Se você faz parte da igreja que é desde os primórdios.
É você que vai julgar através do que eu estou lhe dizendo. Basta você ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 4, o livro de João, capítulo 16, versículo 13 e o 14, e Isaías 48, 17. Por aí você vai tendo uma ideia se realmente você está se enquadrando no padrão daquela igreja primitiva. Para que nós entendêssemos bem essa igreja, precisávamos parar um momento, não para ver a tradição que nos foi passada, né? Não para saber, deixa me ver, não, eu nasci num berço evangélico. É suficiente? Ah, não, eu sou católico desde as minhas origens, meus ancestrais, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós sempre foram. É suficiente? O que eu preciso saber é se a minha fé, se aquilo que eu creio, se aquilo que eu professo, se aquilo que eu defendo está apoiado pela santa palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, a primeira igreja andava em um comum acordo com o Espírito Santo. Havia muita comunhão entre a igreja e o Espírito Santo. Você pode ver isso em Atos capítulo 15 e o versículo 28. Havia um entrosamento. Havia um movimento lindo do Espírito Santo. Até parece que ele estava ali em pessoa, humanamente falando, em um corpo, junto com cada crente, com cada cristão, com cada pessoa que fazia parte daquele movimento espiritual que se levantou com uma propulsão tremenda. O Espírito Santo habitava entre eles, de tal maneira que a morte não lhes faria tremer jamais. Tanto é que lá no Coliseu de Roma, quando o imperador lhes oferecia uma oportunidade para que pudessem negar o nome de Jesus para salvar e escapar com a sua própria vida, eles preferiam morrer do que negar a Cristo. Isso é convicção. Isto é, sobretudo, compromisso com aquele que morreu na cruz para nos salvar. Você estaria disposto a dar a sua vida por amor a Cristo? Ou você tem negado Cristo pelas mínimas coisas que este mundo te oferece, pelos mínimos conflitos? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Quando você prefere andar pelo caminho da embriaguez, você está negando a Cristo. Quando você entra pelo caminho do adultério, você está negando a Cristo. Quando você entra pelo caminho das drogas, você está negando a Cristo. O caminho da mentira, o caminho do homicídio, o caminho da hipocrisia, o caminho da religiosidade por sobre a palavra de Deus, você também está negando a Cristo. A igreja primeira, a igreja primitiva, era uma igreja que andava com Deus na terra. Deus era com eles. Se nós somos parte da igreja de Cristo, hoje, ele precisa estar conosco hoje na terra. Ele nunca pretendeu estar lá no céu e deixar-nos aqui sós, como se não tivesse um relacionamento, um entrosamento. Não. Tanto é que ele disse, eu rogarei ao Pai. Eu vou subir, eu vou voltar para o meu lar celestial, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou pedir ao Pai que mande um outro Consolador. Essa expressão, um outro, significa um igual. Ele ia, mas mandaria um outro igual a ele. Pois o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Então existe uma igualdade, apesar das três pessoas serem distintas. Então, por ser uma igreja que vivia na total dispensação do Espírito Santo, essa igreja, ela vivia submissa a Deus. Procurava agradar a Deus. Quer saber se a sua igreja é a igreja que Cristo fundou? A sua igreja, ela é submissa a Deus? Vamos melhorar a pergunta. Você é submisso a Deus? Pastor, como é que eu posso ser submisso a Deus? Obedecendo a Deus. Quando a palavra de Deus diz não pode fazer isso, você não tem que fazer. Quando a palavra de Deus diz é pecado fazer isto, você não deve fazer. Então, quando nós cumprimos e obedecemos a Bíblia, estamos automaticamente obedecendo a Deus. E se eu obedeço a Deus, se eu guardo os mandamentos, se eu vivo e cumpro a Bíblia, então eu estou fazendo parte da igreja que Cristo fundou aqui na terra. A igreja que está se preparando para voltar a encontrar-se com Ele outra vez lá na glória.
Pois se você não sabia, fique sabendo. Jesus prometeu voltar outra vez. E disse ele: quando eu vier, quando eu voltar, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. É uma promessa muito linda, que vale a pena, inclusive, morrer por ela. Porque esta promessa é a mais gloriosa. É a promessa que vai fazer com que o nosso corpo mortal se revista da imortalidade. Que o nosso corpo humano, esse corpo que é deplorável, que é falível, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. É aquele grandioso dia, o dia que vai ser o dia mais formoso, o dia mais glorioso, o dia do encontro com Cristo, quando vier buscar a sua igreja nos ares, pois a igreja será atraída até ele. E que glorioso dia não será este? Você tem esta esperança? Se você tem essa esperança, se você está se preparando para isto, então não tem dúvida, você é parte da igreja que Cristo fundou. Se você nunca foi ensinado sobre isto, não tem esta esperança e não está se preparando para encontrar-se com Cristo, sinto muito, mas pelo que ensina a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você não faz parte da igreja que Cristo fundou. E por ser uma igreja totalmente submissa a Deus, através do Espírito Santo, ela não dependia de uma estratégia humana. Não dependia de que ela liderasse guerras para dominar reinos. Não precisava ser entronizada para poder ter influência sobre as nações. A igreja de Cristo, ela tem um poder sobrenatural. Ela não foi feita, não foi criada, não foi fundada para ser um Estado a mais, para ter uma preponderância sobre Estados, sobre países, de maneira alguma. Ela foi fundada como um reino espiritual, para que em todos os reinos deste mundo ela pudesse atrair, pudesse buscar pessoas de toda tribo, língua e nação, para que pudesse convergir a uma só fé, em um só Deus, e a este Deus, e tão somente a Ele, dobrar-se, inclinar-se, adorar, exaltar, glorificar a este único Deus, trino, invisível, mas real. A igreja em todas as partes do mundo o glorifica, o louva e o exalta. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você tem louvado a Deus? Tem adorado a Deus? Se você o tem feito, não tenha mais dúvida, você é parte da igreja que Cristo fundou na terra. Nós podemos ver para que, como quero dizer, ver algo diferenciado, algo que possa impactar vidas, através de um ministério, através de outro ministério? Claro que sim. Pois o apóstolo Paulo diz, há vários ministérios, existem muitos ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Então eu tenho que analisar ministérios. Se o Espírito é o mesmo, eu posso até ter um nível de comunhão com esse ministério ou com essa pessoa. Mas se eu perceber, se eu vejo pelo discernimento espiritual ou comparando suas atitudes e práticas com a palavra de Deus, vejo e saberei se esse ministério, se essa igreja, ela realmente está no propósito e de acordo com aquilo que Cristo desenhou para ela ou não. Preciso ter esse conhecimento. O Espírito Santo nos mostra que Deus, através da primeira igreja, não só se preocupava com as multidões, mas também se preocupava com uma pessoa só. A igreja de Cristo, ela não é somente a igreja das multidões, a igreja da maioria. Sabe o que disse Jesus? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Que lição gloriosa! Se ele tivesse outro objetivo, ele diria, olha, onde tiver o maior número de pessoas, onde estiver a maioria, eu estarei no meio deles. Mas não foi isso que ele disse. Onde estiver 2 ou 3,
E eu te digo, não precisa mais do que isso. Onde estiver 2 ou 3, no meio deles estará o Senhor. E aí surge a pergunta do milhão. Pastor Carlos, mas e se tiver só uma pessoa? Eu te esclareço. Nesse caso, ele não estará no meio. Ele estará dentro dessa única pessoa. Aleluia! Que coisa gloriosa! A visão que Deus nos deu e nos dá da primeira igreja é que Deus não queria que ela fizesse acepção de pessoas. E ela obedeceu. A igreja primitiva não fazia acepção de pessoas. Hoje você vê nas igrejas, é comum e corrente ver isso. Grupos de um lado, grupos de outro. Não é? Se dividem por grupinhos. Até no clero, até no ministério, existem grupinhos formados. E eu pergunto, e Deus, como fica nessa história? E a palavra de Deus, como fica nessa história? Bom, só sei de uma coisa, cada um irá prestar contas a Deus do que faz, do que diz e do que pensa. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. Nós também podemos verificar em Atos que a primeira igreja pregava a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. O que isso significa? Que a palavra pregada pela igreja primitiva era uma palavra que vinha com um poder. E este poder, no original em grego, significa dunamis. Posso explicar isso como uma força explosiva de Deus. A mesma raiz de dunamis para o que usamos hoje, usamos para dinamite, para dínamo, o que causa energia, força. Então, a palavra ela era pregada com uma unção tão poderosa que os mais miseráveis pecadores, os mais duros corações se quebrantavam diante da exposição da palavra. E muitas vezes por pessoas semi-analfabetas ou até mesmo analfabetas, que se quebrantavam. Pessoas dos mais variados níveis culturais se rendiam e continuam se rendendo aos pés de Cristo, mediante a pregação com ousadia e com autoridade. Você pode ver isso em Atos capítulo 4 e versículo 13. Outra coisa que nós percebemos na igreja primitiva é que ela não fazia acepção de pessoas, inclusive na hora de batizar nas águas. Para ser batizado pela primeira igreja, o crente precisava somente crer de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. Atos 8, 26 a 38. Se crer no seu coração, você para batizar, você precisa crer. Eu pergunto, quando você se batizou ou quando lhe batizaram, você acreditava em Cristo? Você aceitou a Cristo? Você confiava em Deus? Uma grande maioria que irá ver este vídeo certamente vai dizer: eu nem sabia que eu existia. Pois é, o batismo foi ensinado e ordenado por Jesus para os que crescem. Disse ele: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é para arrependimento de pecados. Primeiro se arrepende, depois se batiza. Porque o batismo é um testemunho público da fé que eu abracei em Cristo. Estou dizendo para o mundo que eu agora morri em Cristo e com Cristo, fui sepultado com Ele, mas também ressuscitei com Ele para uma nova vida. Por isso nós temos que entender que Jesus tem um propósito para a minha e para a sua vida. A igreja primitiva, a primeira igreja, era uma igreja que, pela vontade de Deus, não ficou alienada entre quatro paredes, mas tiveram que obedecer ao ID. Você vê em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4, em Marcos 16, 15, Isaías 45, 2 e Mateus 28, 18 até o 20. É o ID de Cristo, o ID de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eu volto a perguntar, você tem pregado o evangelho? Tem saído para pregar o evangelho? A palavra de Deus é maravilhosa e precisamos atentar para ela. A primeira igreja era uma igreja onde a situação financeira dos homens não prevalecia. Sabia disso?
As pessoas que tinham condições financeiras mais abastadas, mais bem-sucedidas, não eram as que tinham prioridades ou um lugar reservado especial de destaque na igreja. Pelo contrário, essas pessoas que tinham possessões, que tinham dinheiro, que tinham fazendas, sabe o que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades e compartilhavam com aqueles que nada tinham. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos ensina: mais bem-aventurado é dar do que receber. A igreja não veio para exaltar um grupo de pessoas, ela veio para igualar todas as pessoas diante de Deus. Na igreja que Cristo fundou, não existe rico e pobre, branco e preto. Não existe diferenças ou acepções de pessoas. Todos são iguais perante Deus. Você pode até perguntar, mas pastor, eu vejo isso em algumas igrejas, viu? Quem é rico tem privilégios, quem é pobre fica escanteado. Eu concordo com você. Existem sim. Mas não é a igreja que Cristo fundou. A igreja que Cristo fundou, ela não faz acepção de pessoas. Todos são iguais. Você pode ser empresário, pode ser industrial, né? Pode ser um intelectual, mas também pode ser um homem do campo que arrasta a terra com enxada. Pode ser um homem que não tem cultura, fez apenas o 4º ano da primária. Mas quando você entra na igreja, você está em pé de igualdade com aquele empresário, com aquele industrial. E quando Deus visita aquela igreja, ele abraça todos por igual. A medida de amor dispensada a cada um que está naquela igreja é igual. Não existe exceção diante de Deus de pessoas. Por isso, eu quero deixar essa meditação para você nesta oportunidade. Se você sempre teve dúvidas em querer saber qual é a igreja que Cristo fundou e que Cristo deixou implantada na terra, bom, aqui temos uma pequena imagem do que é a igreja que Cristo fundou. Basicamente isto, e se você tiver uma certa sensibilidade, poderá decidir e discernir enquanto ouve esta palavra, se você é parte da igreja que Cristo fundou ou não. Por esta razão, eu quero que você entenda e possa se perguntar: o que você tem feito? O que você tem aprendido sobre Deus? É suficiente para pautar sua decisão entre morrer ou negar a Cristo e preferir morrer? Qual é o desejo do seu coração? É ver Deus cara a cara. Você entende que haverá um dia no qual você vai encontrar com Cristo cara a cara? Meu querido amigo, meu querido irmão, deixo-vos um conselho. Não morra sem aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. Abrace a fé em Cristo. Ame-o com todas as suas forças. Pratique o ensinamento que Cristo deixou nos Santos Evangelhos. E com certeza terás um lugar especial lá na glória com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que cada dia você e sua família estejam debaixo das santas e poderosas mãos de Deus. Eu oro por você nesta hora. Pai amado e eterno Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um que ouvir e ver esta mensagem. Senhor, abençoe sua vida, sua família. Que essas pessoas, meu Deus, tenham uma consciência renovada e transformada pela tua palavra. E peço que o teu Espírito Santo, nesta mesma hora, possa tocar no seu coração e mudá-lo segundo os teus beneplácitos e os teus propósitos para cada um deles. Guarda-os e proteja-os, Senhor, para a glória do teu santo e eterno nome. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.